Queria entrar num dos assuntos quentes também do dia. Ontem à noite, à tarde, foi anunciada aí essa investigação em relação a Eduardo Bolsonaro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou que Eduardo Bolsonaro preste esclarecimentos por escrito no inquérito aberto para investigar a atuação dele nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. Moraes atendeu a um pedido do Procurador-Geral da República, foi Paulo Gonet, que inclusive determinou, né? Não determinou, mas disse da importância dessa investigação no seu despacho, falando que realmente a atuação de Eduardo Bolsonaro traz evidências de que o deputado estava buscando interferir no andamento da ordem criminal contra o pai dele, né? Isso foi o que escreveu lá no pedido, Paulo Gonet, ao pedir essa investigação contra Eduardo Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes determinou ainda que o ex-presidente Jair Bolsonaro também seja ouvido e solicitou que o Ministério das Relações Exteriores indique quais diplomatas brasileiros nos Estados Unidos podem prestar esclarecimentos sobre os movimentos de Eduardo Bolsonaro fora do Brasil. Bom, quem vem acompanhando bem esse caso é Jamil Chad, por isso que ele está aqui no nosso Abre também. Ô Jamil, lá atrás você já dizia sobre essas articulações, né, de Eduardo Bolsonaro aí nos Estados Unidos. E são com vários integrantes, não apenas do governo, mas do Congresso, né? Exato. Na verdade, o que nós tivemos aí ao longo dos últimos meses foi uma construção, né? Uma construção que, claro, envolveu a Casa Branca, os assessores diretos ali do Salão Oval, mas também, Fabiola, claro, a base mais radical do trumpismo. Quem é que foi justamente alvo do lobby de Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo? Foram justamente aqueles deputados e senadores, principalmente da Flórida, do sul dos Estados Unidos, ligados, claro, ao grupo trumpista mais, eu diria, radical, e que, sim, deu espaço, ou acolheu, pelo menos, Eduardo Bolsonaro, com a sua tese de que o Brasil vive uma suposta ditadura, etc., etc., toda aquela tese que, obviamente, não condiz, porque, afinal de contas, existem governadores, existem senadores, existem deputados e tantas outras pessoas do seu próprio partido atuando tranquilamente ou livremente, basicamente, no Brasil. Não, obviamente, tudo isso é uma narrativa. E o que ele quer, justamente, é que o governo americano coloque sanções, coloque pressão sobre Alexandre de Moraes, sobre o STF. Todo esse caso que você citou aí agora, né, basicamente de ontem, hoje Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos colocou já várias mensagens nas plataformas digitais, e tem uma que eu queria ler para vocês, porque ela vai realmente no centro da questão, mas no sentido inverso. Vou ler aqui para você, Fabiola. Ele diz assim, o seguinte: todos meus atos foram praticados na jurisdição americana, solicitando medidas legais sob essa jurisdição. Mais uma vez, a trupe de Moraes invade essa jurisdição e avoca para si o direito de punir pessoas que agem sob sua proteção e regulação. Ele está dizendo, basicamente, que ao ter uma denúncia como essa, basicamente está invadindo uma outra jurisdição. Mas calma aí, não é isso que ele está pedindo dos americanos para fazerem no Brasil? Justamente invadir uma outra jurisdição e tomar medidas contra um juiz de uma Corte Suprema de outro país? Enfim, como você vê, vale para alguns casos, não vale para outros casos. A ditadura, suposta ditadura no Brasil, existe para algumas coisas, mas não existe para outras coisas. Enfim, obviamente uma construção, é uma tentativa deliberada, sem dúvida nenhuma, sim, de atacar o processo judicial no Brasil. Isso aí foi nas redes sociais, né, Jamil, que ele falou isso, né? Isso. O Eduardo Bolsonaro também... Acaba de publicar há poucos minutos. Há poucos minutos. Ontem, quando saiu esse resultado, ele também foi às redes e fez um vídeo criticando o Paulo Gonet. Vamos assistir um trecho. O PGR Paulo Gonet acaba de abrir um inquérito contra mim, alegando que a minha atuação aqui nos Estados Unidos pode configurar o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, cuja pena pode chegar a 12 anos de cadeia. Essa medida
injusta e desesperada, só configura aquilo que sempre falamos. O Brasil vive um regime de exceção, onde tudo no judiciário depende de quem seja o cliente. Porém, como eu já tinha dito, isso não irá me parar. Já sabia que essa seria a reação dos serviçais do regime. Foi justamente por isso que eu fiquei nos Estados Unidos. Gonê, o seu nome é, junto com Moraes, colocado como um dos principais violadores de direitos humanos. Principais violadores de direitos humanos. Oi, fala, Jamil. Desculpa, eu sei que a gente tem que colocar, obviamente, o Eduardo Bolsonaro e justamente a sua reação, mas vamos deixar aqui muito claro, a violação é do Estado de Direito, justamente por parte de um grupo que estava no poder, que tentou um golpe de Estado, que faz nos Estados Unidos uma movimentação para que haja um golpe dentro do golpe. Então, para deixar aqui muito claro, e aqui não é uma defesa do indivíduo Alexandre de Moraes, nem do indivíduo Gonê, não tenho nenhuma relação com nenhum deles, é absolutamente um fato. O fato é que você tem hoje um deputado licenciado brasileiro nos Estados Unidos fazendo um lobby para que instituições da República, instituições democráticas no Brasil, sejam alvo de sanções, de ataques deliberados. É uma isca extremamente, eu diria, delicada. Se, eventualmente, o governo americano for nessa direção, se, eventualmente, o Brasil reagir, nós já vamos ter entrado imediatamente na eleição de 2026 no Brasil. Vamos lá, ô Josias, é necessária uma investigação contra Eduardo Bolsonaro em relação a essa articulação dele nos Estados Unidos? Como é que você analisa esse pedido feito pela Procuradoria-Geral da República, atendido aí pelo Supremo Tribunal Federal e a abertura do inquérito, né? O Alexandre de Moraes diz que pode ser por escrito. Ele precisa ser investigado? Fica clara essa articulação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos para atrapalhar as investigações contra o pai dele e aliados aqui no Brasil? Sobra material para que essa investigação seja feita, né? Infelizmente, o subproduto desse inquérito que foi aberto a pedido da Procuradoria-Geral da República, o subproduto é a valorização de um personagem reles, como o Eduardo Bolsonaro. Então está o Eduardo Bolsonaro agora pendurado nas principais manchetes por conta desse inquérito. Ele não merecia tanta notoriedade, mas a movimentação dele tornou meio que inevitável a abertura dessa investigação, né? Ele construiu um enredo paralelo, levou esse enredo para os Estados Unidos e passou a atuar para obter do governo Trump a punição de magistrados brasileiros. No enredo propagado pelo Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, o Brasil se tornou uma ditadura, o Supremo é um antro de violadores de direitos humanos, da liberdade de expressão, e o Bolsonaro é uma vítima de perseguição política. Então, nesse contexto, deixar que um deputado federal eleito pelo principal estado do país, que é São Paulo, continue difamando o país e empesteando biografias de magistrados brasileiros no exterior, com o propósito de produzir uma intervenção do governo americano num processo que tem como chefe da organização criminosa o pai dele, ficou meio que inevitável a abertura desse inquérito, né? Agora, objetivamente, o Eduardo Bolsonaro encontrou nos Estados Unidos mais sarna para o pai dele se coçar no Brasil, porque no despacho em que deferiu o pedido de inquérito, o pedido da Procuradoria, o Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal interrogar o próprio Bolsonaro. Quer que o Bolsonaro, que é o hipotético beneficiário dessas maquinações americanas do filho dele, esclareça declarações em que admitiu, inclusive, numa entrevista ao UOL, ele disse que está financiando a permanência do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, com aquela grana que ele recorreu por meio do Pix, que foi enviado pelos seus devotos, né? Então, o próprio Bolsonaro agora tem mais sarna para se coçar, graças ao filho dele. Então, era meio inevitável, Fabiola, o Eduardo Bolsonaro achou lá nos Estados Unidos mais sarna para o Bolsonaro se coçar. Agora, infelizmente, esse imbróglio todo transforma um personagem reles, como o Eduardo Bolsonaro, em alguém que está agora monopolizando o noticiário no Brasil. É, objetivamente, o que ele desejava.
essa visibilidade que permite a ele agora ficar sapateando nas redes sociais, era o que ele desejava. Isso vai ter, evidentemente, consequências e agora, muito provavelmente, ele será indiciado pela Polícia Federal e se tornou candidato, ele próprio, a uma sentença criminal no Supremo. Agora, a família Bolsonaro fez uma opção preferencial pela confusão. Está conseguindo a confusão que projetou. Isso terá consequências. Já para o Bolsonaro as consequências são muito palpáveis, visíveis, né? E para o Eduardo Bolsonaro também, ele está fornecendo a matéria-prima para o Supremo condená-lo mais adiante. Então, transformamos um candidato, um personagem reles, Fabiola, demos a ele a notoriedade que ele buscava. O Sakamoto, é interessante um ponto, né? Até as pessoas aqui no chat estão falando. O Eduardo Bolsonaro foi lá para os Estados Unidos para ajudar o pai. No final, ele vai acabar prejudicando o pai? Como é que é? Vai, né? Bom, vai prejudicar o pai, já está prejudicando o pai, né? Ou seja, não tenho dúvida nenhuma que o vitimismo que o Eduardo Bolsonaro está fazendo vai ser ótimo para a disputa dele ao Senado, né? Ele pode, se ele voltar para o Brasil a tempo do ano que vem, ele pode até perder o mandato eventualmente se não voltar, né? O Hugo Mota vai ser pressionado para que casse por conta de falta após a licença, mas é claro que se ele voltar a tempo, se inscrever tudo, né? Ele pode ser eleito para o Senado, ainda mais com todo esse barulho que ele está fazendo. Né? O vitimismo dele, só para lembrar, é parecido com aquele meme, acho que o pessoal já lembra, da pessoa que está andando de bicicleta, em determinado momento pega uma vara, enfia na frente da roda, a bicicleta cai e a pessoa fica reclamando, ai, me derrubaram. Exatamente isso. Ele está reclamando agora do Brasil, etc., mas ele causou essa situação e antes dele, é claro, o grupo político dele causou essa situação. O interessante nessa história inteira, né, que o Josias comentou, né, o Jamil também, mas o Bolsonaro tá pagando para o seu filho interferir na justiça brasileira. Vamos de novo. Bolsonaro tá pagando para o filho interferir na justiça brasileira nos Estados Unidos. É isso, no final do dia, o que está acontecendo, né? E os brasileiros que doaram os mais de 17 milhões de reais em Pix para o Bolsonaro, para ajudar no processo judicial, tadinho, que só ganha mais de 100 mil reais por mês e tem um monte de imóveis, né, no nome dele, esse pessoal acaba, na verdade, financiando o quê? Financiando o quê? Uma conspiração, um ataque contra o Brasil. Então, esse pessoal que deu o Pix pro Bolsonaro, se for pensar muito bem, nunca pode se amar. É melhor mesmo se enrolar numa bandeira norte-americana, é melhor mesmo se enrolar numa bandeira de Israel, de El Salvador, de qualquer lugar, mas não é do Brasil. Porque patriota eles não estão sendo. De maneira alguma, estão ajudando a financiar um processo para atacar o Brasil. E não tenham dúvida nenhuma que essa questão de chegar e criar uma sanção contra Alexandre de Moraes não fica só nisso. Por quê? O Alexandre de Moraes já falou, ó, não faço questão para os Estados Unidos, não tenho conta lá. Ah, mas vai atingir cartão, etc. Também ele vai dar um jeito. Aí não vai funcionar, vai acabar sancionando os ministros do Supremo, pode sancionar o Brasil. A gente fala com especialistas que falam que a depender de como as coisas caminham, pode vir a ser sancionado ou para o próprio país. Ou seja, esse pessoal que deu dinheiro para o Bolsonaro e o Bolsonaro está bancando o filho dele, como ele deixou muito claro na entrevista para o Josias e para Carla Araújo aqui no UOL, que aquele dinheiro lá está bancando o filho dele no exterior, o dinheiro da doação dos PIX, né? Ou seja, esse pessoal está ajudando a bancar praticamente uma conspiração contra o Brasil. E não à toa, por conta disso, Fabiola, o ministro Alexandre de Moraes reiterou o argumento da Procuradoria-Geral da República, alegando que o ex-presidente é responsável financeiro por isso. Então isso pega mal. Não é que o Eduardo Bolsonaro está fazendo isso às suas próprias custas. Ele está fazendo isso às próprias custas do papai. E o papai está fazendo isso às próprias custas a partir desse processo de coleta de dinheiro. Né? A situação vai ganhando outros contornos, né? E fica ruim sim para o Bolsonaro. Fica bom para o Eduardo, fica ruim para o Bolsonaro. Mas afinal de contas, né, Fabiola? A função dos pais não é se sacrificar pelos seus filhos? Ai, Sakamoto, que difícil, né? Quantos anos tem o Eduardo Bolsonaro? Tem quantos anos ele? Nem sei. Perto de 40 já? Não. Bancado pelo pai?
Fala, Sakamoto. Ele faz 40 agora em julho. 40 em junho. E no meio de tudo isso, né, eu já vou para a coluna do Jamil, que é muito interessante hoje, falando sobre Não, desculpa, perdão, ele fez 40. Ele fez 40, Fez 40. vai fazer 41 em julho. Vai fazer 41 em julho. Ô, Jamil, há aí uma expectativa de que a sanção pode realmente sair em alguns dias. Será que sai essa sanção contra o Alexandre de Moraes em alguns dias? Será que essa articulação vai dar certo? Não, ela já está funcionando, né? Ela já levou o governo americano a se colocar numa posição de confronto em relação ao Brasil. Isso não é novo, nós já falamos isso, que estava em análise. Eles não vão ficar em análise, obviamente, o resto da vida, não é, obviamente, não é, vamos dizer assim, o perfil do governo Donald Trump, quando uma decisão chega, basicamente, para ser tomada, ou ela é engavetada, ou ele vai adiante. A gente conhece, basicamente, o modus operandi do próprio governo Trump. Tem um detalhe, Fabíola, que eu acho que é importante. Claro que é muito grave uma sanção contra um juiz da Suprema Corte de um outro país, sem dúvida nenhuma, mas só para vocês terem uma ideia, eu recebo todos os dias, as listas de sanções de novas pessoas que foram sancionadas pelo governo americano, né? Todos os dias. E são pessoas do mundo inteiro. Né? Claro que tem os iranianos, claro que tem ditaduras, chineses, etc., mas tem de outros lugares no mundo também. Todos os dias, praticamente, alguém no mundo é alvo de sanções por parte do governo norte-americano. Mas eu fico pensando o seguinte, e se o Brasil ignorar, no sentido, Brasil não o governo brasileiro, mas houver uma reação de dizer, ok, foi imposta a sanção e vamos adiante com o processo contra os golpistas. Né? Qual seria, então, o próximo passo? Qual seria uma invasão? Não, né? Eu não consigo imaginar isso. Cortar recursos de programas sociais no Brasil já foram cortados ali no comecinho do governo do Donald Trump. Então, eventualmente, isso aí pode ter um impacto muito mais, vamos dizer assim, para o reforço da própria narrativa do bolsonarismo do que, de fato, um impacto real na relação entre Brasil e Estados Unidos. Obviamente que é grave, obviamente que o governo brasileiro vai ter de reagir de alguma forma, sem dúvida nenhuma. Agora, na prática, ela impede o quê o Brasil a fazer? Né? Então, vamos só avaliar aí nos próximos dias, nas próximas semanas, primeiro, como será dada essa sanção, se essa sanção é Alexandre de Moraes e a sua família, se isso tem algum impacto real ou se ela é mais uma construção justamente da narrativa, claro que interessa ao trumpismo, claro que interessa ao bolsonarismo. Vamos ver de que forma essa construção vai ser elaborada. Lembrando que, por exemplo, na África do Sul, medidas foram tomadas contra o governo americano fez todo um enorme anúncio dizendo que estava tomando medidas contra a África do Sul. Nem por isso a África do Sul interrompeu o seu processo interno de distribuição, por exemplo, de terras, da sua própria reforma agrária. Lá a questão é... Então vamos avaliar aí, porque de repente existe mais, como disse o Josias, uma questão muito mais da narrativa bolsonarista para 2026 do que, de fato, um impacto concreto no destino do Brasil.